Oi, oi Vera, Oi, oi para todo Cíntia. mundo. Olá, estamos aqui de novo, né, Cíntia, com o Papo de Dentro. E hoje trazendo a contribuição de uma diretora escolar, que ela colocou para a gente, a dificuldade que ela está tendo de liderar a sua equipe de professores nessa situação que nós estamos vivenciando, que é de fazer adaptações ao processo ensino-aprendizado, utilizar novas metodologias e novas ferramentas, né, e a dificuldade está na reação. Apesar do grupo estar sendo coordenado pela mesma pessoa, recebendo as mesmas orientações, as mesmas diretrizes, ela percebe que alguns reagem de uma forma proativa e outros de forma reativa. Então, ela traz essa consideração para a gente e também por que algumas pessoas conseguem sair melhor das crises que outras. Né, Cíntia? Na fala dela, a gente já encontra um pouquinho da resposta, né? Porque somos diferentes. Né? Cada um de nós, com a nossa visão de mundo, né? Com a nossa forma de observar o mundo e o que acontece, a gente reage de forma diferente. Né? Essa reação diz muito do que nós somos, né? Da nossa história, do nosso modelo mental, né? Que é construído a partir do nosso sistema de crenças, das nossas experiências, das nossas vivências. Não existe um padrão, né, Cíntia? A gente vem falando muito sobre isso, não existe uma receita. Existe sim a possibilidade de ampliar a nossa visão. E a gente consegue ampliar a nossa visão quando a gente se permite observar as coisas de uma outra forma, né? Sem julgar, mas simplesmente olhando de uma outra maneira. É como se a gente trocasse de janela no avião e passasse a observar a paisagem de uma forma diferente. Né? E essa situação, Cíntia, me faz lembrar muito o relato de um professor que ele trazia para a gente para discutir essa questão de diferença de visão. Ele traz uma experiência em sala de aula que, ao deixar cair um objeto, ele questiona a sala, né, por que aquele objeto caiu. Alguns respondem que é por conta da gravidade, né, a teoria da gravidade, que a gente já conhece, e outros porque ele permitiu. Então, assim, são respostas diferentes, não há uma resposta certa, né, com certeza nós teríamos outras explicações, mas existe diferença no modo de enxergar e de responder. A primeira é uma resposta tranquilizadora, quando eu trago para o externo a resposta, e outra é uma resposta geradora. Você permitiu, então assim, isso me gera outros questionamentos. A gente consegue trabalhar muito bem essa questão de visão, de modelo mental diferente, quando a gente cria oportunidades de compartilhamento. Nesse papel dessa diretora, assim como dos educadores, dos pais, dos gerentes, de lideranças, toda vez que a gente possibilita oportunidades de troca, de compartilhar a visão de mundo diferente, de interpretações diferentes para a mesma coisa, a gente favorece o aprendizado. Esse é o nosso objetivo aqui, né, Cíntia? E especialmente hoje a gente vai discutir essa questão, como é que as pessoas saem melhor das crises, a partir do relato e das observações de um prisioneiro num campo de concentração. Não é isso, Cíntia? Nós vamos falar um pouquinho desse livro, né? Que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um psiquiatra judeu que já faleceu. Esse livro ele foi traduzido para 32 línguas. E Viktor Frankl tem uma história de ter passado por 4 campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, e como um bom observador e um bom escutador, né, ele começa a observar por que algumas pessoas ali, por que alguns prisioneiros, colegas, conseguiam achar uma saída para aquilo que estavam vivendo, no sentido de rirem da própria tragédia, ter esperança de uma vida pós aquilo que estavam vivendo, e outros buscavam, inclusive, a própria morte, se suicidando, né? Além de aguardar
encurtavam aquele tempo. O que é que fazia com que algumas pessoas tomassem uma situação ou outra, uma decisão ou outra? E aí ele vai, a partir disso, dessas observações, nesses 4 anos no campo de concentração, ele vivendo aquela situação limite, inclusive ele perdeu toda a família dele, ele vai criar uma teoria que chama logoterapia, que é a terapia do sentido. E, enfim, no fritar dos ovos, no frigir dos ovos, né, o livro vale super a pena ler, assim, é belíssimo, muito oportuno para o momento essa leitura, fica aí o convite, mas ele vai dizer que o sentido da vida, os caminhos para se chegar, os principais caminhos para se chegar no sentido da vida é criar um trabalho ou fazer uma ação, você ter isso dentro de você, né? Isso dá um sentido para a vida. Experimentar algo ou encontrar alguém que poderia ser traduzido num trabalho ou num amor, né? Isso dá um sentido para a vida. E ele vai concluir que mesmo uma pessoa desamparada, numa situação sem esperança, enfrentando um destino que não pode mudar, como aquele ali que ele estava vivendo, mesmo assim a pessoa, quando ela tem um sentido para a vida, ela consegue transformar aquela tragédia pessoal num triunfo, né? Que essa liberdade de escolher ali o que fazer com aquela situação, ela é individual. É quando a pessoa tem um sentido, um propósito, que aquelas situações limite, elas passam a ser uma situação de passagem e não um fim. Então ele vai enfatizar muito essa questão da liberdade. Tem uma passagem dele que me tocou muito, que é quando ele vai fazendo essas elucubrações e ele consegue um papel com um pequeno lápis, eu não lembro exatamente se era um carvão, e ele consegue fazer alguns escritos. E numa situação qualquer, eu não lembro se era fiquei agora um pouco perdido, se era num papel, eu acho que era um pequeno papel, e aí teve uma revista dos agentes lá da SS e ele perde esse papel. E ele fica muito louco, porque ele fala assim, eu vou sair daqui e eu vou escrever isso. Eu vou teorizar isso, né? A formação dele é a psiquiatria. E ele queria teorizar, ele queria colocar isso no papel. Então, aquele era o sentido para ele. E ele vai ficando enlouquecido, porque ele fala, minha memória, eu vou perder isso na minha memória, eu preciso. Então, ele vai contando situações em que ele, para ele poder conseguir de novo aquele papel, ou outro papel, para ele poder colocar, escrever, para ele não perder a memória. E ele consegue um outro papel, realmente escreve, e ele conseguiu sair desse campo de concentração, né? Os 4, passou por 4, e ele conseguiu teorizar, e, enfim. É muito tocante a forma como o Viktor Franklin fala isso, é muito interessante o jeito que ele fala, né, Vera? Você leu também, você teve essa oportunidade. A partir do relato, né, Cíntia? Então, e trazendo para a questão que essa diretora nos apresentou hoje, a gente pode, então, trazer como aprendizado hoje que as pessoas que têm sentido no que fazem, colocam um propósito na missão deles, são pessoas que conseguem reagir, encontrar e ver oportunidades mesmo nas crises. Né? Então, assim, a partir desse relato, a partir, né, dessa dica, dessa leitura, né, a gente consegue perceber que quando eu coloco sentido no que eu faço, quando eu vejo sentido, eu reajo melhor. Não é isso, Cíntia? Isso mesmo. Vamos deixar aí o convite, né, Vera, para leitura e também para que as pessoas possam colocar no canal essas observações, né, esses comentários que continuem contribuindo com essa reflexão.
eu gostaria de dizer novamente que tem pessoas que têm nos procurado, a mim e a você, para falar no privado, para fazer comentários. Eu tenho insistido muito. Acabei de receber aqui uma querida tia Neiva, um comentário muito bacana do último vídeo, e eu pedi a ela para que ela colocasse no canal, porque isso contribui muito para que outras pessoas possam ler e possam também refletir. Não é isso? Enxergar o papo de dentro também de uma outra forma, não é isso? Isso mesmo, isso aí. Vamos terminando por aqui, deixando o convite para o próximo, que a gente vai falar sobre o excesso das telas. Não é isso, Cíntia? E aí, Cíntia, só para concluir, uma frase de Viktor Frankl: ao homem pode-se retirar tudo, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal ante um conjunto de circunstâncias, para decidir seu próprio caminho. É esta liberdade espiritual que não nos pode ser tirada, o que faz com que a vida tenha sentido e propósito. Até mais? Tchau, tchau.